E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar um podcast aqui, falando de medicina, pela Calmed Saúde. Sou Juliano Calegaro, anestesiologista de formação, e estou aqui representando a Calmed e trazendo um convidado muito especial para a gente poder falar de um tema muito bacana aqui, que é a saúde dos médicos. Então, estou trazendo aqui o Dr. Anderson, que além de trabalhar comigo, é um grande parceiro, um grande amigo e um cara que sabe bastante medicina. Que é isso, doutor Juliano. Para mim é uma honra, sinto-me muito lisonjeado pelo convite. A Calmed, para mim, eu visto bastante a camisa, para mim é uma família, e estar dentro dessa empresa me fez muito mais do que um médico. Tá? Eu cresci como profissional e como pessoa também. De formação, o senhor sabe, sou cirurgião Sim. geral, fiz terapia intensiva adulto, e tenho formação também em gestão em saúde. E dentro dessa empresa tenho atuado já há aproximadamente 2 anos dentro da gestão, auxiliando uma gama de médicos, juntamente com você, Juliano, a darmos oportunidade de plantões para diversas especialidades médicas, em diversas áreas de atuação e em diversos setores. E hoje, obrigado pelo convite. Né? Prazer, meu amigo. Acredito que bastante temas falaremos aqui de grande impacto, tanto para a população em geral, e quanto para a população da área da saúde E e o dos bacana, médicos. bacana desse bate-papo nosso é que nós vamos falar da saúde de quem cuida da saúde dos outros. Né? Imprescindível. É interessante isso, porque é, o médico ele passa por. Bom, ele já vem de uma formação, você sabe muito bem, né? Você que fez cirurgia geral, você sabe o que, que é uma faculdade e um pós-faculdade de residência médica de cirurgia geral. Exato. Né, a pressão, o tipo de pressão que você passa, né, aquela resiliência toda que você tem que ter, né? Então, infelizmente, alguns médicos a gente vê que eles não têm essa resiliência, ou acabam, né, descambando muitas vezes surtando, tendo que se afastar, e a gente sabe o quanto isso é problemático, né? Exato. E E por por isso que é um isso, tema bem importante. exato. Fala, Além pode. de, além de importante, doutor Juliano, o médico em si, ele precisa ter uma base, né? Tanto familiar, amigos, e essa base de apoio, né? A formação, você sabe, como médico também, é uma formação muito difícil. E se ele não tiver, além da resiliência, este apoio, isso pode afetar a saúde, principalmente mental, Sim. mental do profissional, né, que atua aí na área. O médico, seja enfermeiro, psicólogo, eles precisam estar muito bem da saúde mental para cuidar de alguém que precisa tanto ser acolhido, né, que precisa tanto de auxílio, de ajuda, né, e que está ali sucumbindo numa cama. Então ele precisa estar muito bem, né, com sua saúde mental para cuidar de outra pessoa. Tá? Você, como você lida muito com UTI, né? Você lida muito com medicina intensiva, né? Você lida com pacientes de enfermaria, pronto-socorro, né? Eu sou mais focado na anestesia, então melhor do que eu ainda. Você pode dizer aí pra gente como é que é a rotina hoje do médico, né? É, poxa, é uma rotina insalubre, ela é assim porque o médico faz com que ela se torne insalubre ou não, realmente é uma forma como no nosso país você trabalha. O que que você me conta disso daí? O que que você acha pelo que você vive, tá? A tua vivência dentro desses hospitais, que eu sei que você fica bastante, Sim, né? sim. Inclusive uma coisa aí que é importante frisar, né? Você também é da polícia, né? Eu sou, Então, você vê bastante aí, bastante coisa, bastante rotina desses médicos, né? sim. Vamos lá. Acredito que a rotina do médico ele tem muito a ver com o direcionamento do médico, com a escolha do médico. Existem duas formações do médico. Aquele médico que é um sacerdote mesmo, que ele ama a medicina, tá? Que ele faz por amor, que ele faz por paixão. Existe aquele médico que ele faz muito além do status, por pressão familiar, por gosto, né? Por saber que vai ter uma certa estabilidade, entre aspas, financeira no mercado de trabalho. E aí ele segue duas vertentes. Mas, ora, essa segunda opção, que é o médico que pensa mais no mercado do trabalho e estabilidade, ele pode se enganar. E aí eu vou te explicar o motivo.
vamos lá, a rotina do médico que ele faz por amor, ele não pensa muito nos retornos financeiros, tá? Ele faz ali o seu horário aparentemente comercial de segunda a sexta-feira, né? Ele se dedica bastante à família, se dedica bastante ao paciente, e isso é imprescindível, isso precisa ter como caracteres do médico. A Perfeito. grande maioria, que eu digo para você hoje, Juliano, hoje, mais de 90% do médico que faz medicina, ele não faz só por amor, Sim, tá? Eu digo Sim. isso sem medo de errar. sim. A maioria do médico que faz a medicina hoje, ele faz pelo status, ele faz pelo retorno financeiro e ele faz pela segurança de ter um emprego, tá? Perfeito. Isso eu não posso julgá-lo, porque muita gente escolhe, por exemplo, assim como eu fiz um concurso público que foi da Polícia Militar, eu escolhi esta opção para ter estabilidade, tá? Perfeito. E lógico, não Você não está retorno julgando, né? financeiro. Você está colocando Exatamente. Mas pela modo, né? estabilidade de poder aposentar, né? Além de Sim, todas as nuances, importante. de ter um apego aí pelas Forças Armadas e pela polícia. Mas, enfim, esses médicos que estão no seu percentual, mais que 90%, que escolheram a medicina não só por amor, eles estão se decepcionando, Juliano. Porque a medicina hoje em dia não é mais a mesma. A medicina Concordo. hoje em dia, ela é uma medicina muito falha em diversos setores. E aí o médico se forma, acha que vai ganhar rios de dinheiro, porque realmente o médico, há muito tempo atrás, era muito bem sucedido. Sim. E ele se Muito mais frustra. do que hoje. Às vezes o médico ele se forma com um FIES de 100%, Sim. devendo Tem isso, né? 800 mil, 700 mil reais, e aí não consegue emprego. Eu digo para você com certeza, a gente trabalha com isso. Tem muito médico que nos procura pedindo emprego fixo, pedindo uma carteira cheia, ou seja, uma semana cheia de emprego e não consegue. Ele consegue um plantão aqui, 15 dias depois, ele não consegue às vezes se ajustar e ele precisa fazer uma gama de plantões que é insalubre. Aí se torna, aí entra o que a gente estava falando agora, né? Aí começa a se tornar uma coisa insalubre, né? Exatamente. Fica essa guerra de eu preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso Exatamente. trabalhar, né? Ele fica preocupado de pagar as contas da dívida que ele fez à faculdade. Sim. Ele fica frustrado porque ele não está ganhando e ele vê que o mercado de trabalho não é que nem antigamente. Sim. E aí ele começa a fazer, para atingir aquilo que ele almejava, uma carga de horário excessiva. Eu digo mais, sem medo de errar, mais de 120 horas semanais. Hoje uma pessoa normal trabalha 40 horas semanais, que é de segunda a sexta, de 8 a 17. Sim. Tá? Então esse médico faz 120 horas, ou seja, 3 vezes, até 4 Não, vezes a mais do que um valor normal, Sim. saudável, de uma rotina, né, de uma pessoa saudável. A gente, dentro da empresa, a gente já conversou bastante e você sabe que nós temos médicos aí que a gente vê bastante, né, nas escalas, né? Eles Sim. estão bastante tempo nas escalas. E a gente realmente vê que realmente é uma carga horária assim muito excessiva, né? E muitas das vezes o que eu observo, eu vejo o médico dizendo, não, porque médico trabalha muito. Não, pera um pouquinho. Eu entendo que sim, mas também tem que ter uma ponderação aí, Sim. né? E existe também o outro lado, né, que você não abordou, mas também existe, alguns médicos, como humano, né, qualquer ser Sim. humano, ele cria uma estrutura, seja familiar, de casa na praia, de coisa, e depois ele precisa manter tudo isso, né? Exato. E aí, para você manter uma estrutura dessa, com filhos, escola e tudo que existe, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar mais, eu preciso, né, de algo mais. E aí entra isso que você está dizendo, né? Aí a condição de trabalho fica ruim, o ambiente de trabalho passa a ficar ruim também. A saúde do médico começa a sucumbir, né? A gente vê vários exemplos que a gente vai até comentar daqui a pouco, que são assuntos assim, polêmicos, tá? Imprescindíveis, importantíssimos, que a gente precisa veicular isso. Mas a saúde do médico, ou seja, o médico que cuida de alguém, ele também está adoecendo. Tá? Então essa rotina excessiva, Juliano, como eu falei, mais de 120 horas semanais, realmente, né, há 30, 40 anos atrás, 30, 20 anos atrás, não precisava se extenuar, né, do físico quanto hoje o médico está fazendo. Tá? Para você ter ideia, só fazendo um resumo rápido aqui do histórico da medicina, Juliana, é muito interessante. A primeira faculdade de medicina, você sabe, né? Acho que muita gente aí que vai nos assistir, né, sabem disso. A primeira faculdade de medicina foi em fevereiro de 1808,
na cidade que era a primeira capital do Brasil, que é Salvador, Bahia. Tá? Então, criada aí, instituída aí por Dom João VI, enfim. E no mesmo ano, em novembro, com a saída aí, a migração da família real, foi para o Rio de Janeiro, né, que é a federal, né, do Rio de Janeiro hoje. Só que eu vou falar um lastro para você. Olha que interessante. De 1808, vou trazer um número aí, vamos pensar no ano 2000, para fechar um número mais redondo. De 1808 até o ano 2000, nós tivemos aproximadamente 130 a 140 faculdades abertas de medicina, em um espaço temporal de 192 anos, quase 200 anos. E olha que interessante, Juliano. Do ano 2000 ao ano 2024, nós aumentamos quase 300%. Nossa. Ou seja, em aproximadamente 24 anos, fizemos 300%, o que não fizemos em 192 anos. Pois é. Tem alguma coisa estranha. Será que isso é o avançar da tecnologia? Será que isso é o apoio, né, governamental? Será que... O que está acontecendo? Eu acho que por trás disso, desse aceleramento sem freio, sem filtro, isso vai trazer consequências. Tá? Eu vou até criar uma polêmica aqui. Sim. Porque você já deve ter observado isso. Muitas das queixas, tanto de governo quanto de algumas operadoras de saúde, é que o médico não atende em determinada região. O médico não vai lá para aquela cidadezinha e tal. Só que assim, a gente também sabe que ele não vai para aquela cidadezinha só porque ele não quer ir para a cidadezinha, né? A gente sabe da má gestão que existe, né? Dos calotes. Dos calotes, né? Eu vivi isso também tem que ser dito, né? Sim. Isso também gera no médico uma ansiedade, isso também gera uma preocupação, né? Frustração. Né? Então, é o que a gente está discutindo aqui. Talvez, né, até pegando esse gancho que você falou do número de faculdades, talvez não seria melhor a gente, menos faculdade, menos médicos formados, mais qualificados, trabalhando melhor? E mais redistribuição? Mais redistribuição? Ou um monte de médico aí, espalhado por aí, que a gente não sabe qual é a formação. Sim. Né? Eu escutei há pouco tempo atrás coisas assustadoras de algumas faculdades, eu não vou citar nome, porque o objetivo aqui não é expor ninguém. Sim. Né? Mas dizendo que faltava professor de medicina nessa faculdade, de determinadas áreas. Como que falta você hospital aprova? Falta hospital escola. Como que você aprova um aluno desse? Sim. Como você fala, esse cara está saindo daqui bem formado, esse cara vai prestar um bom serviço. Exato. Não, e o que é interessante, Juliano, nesse espaço temporal, olha que absurdo. Olha que absurdo. Nós tivemos um lastro de 192 anos para termos médicos ativos do ano 2000, 192, de 1808 até o ano 2000, a gente teve esse espaço temporal, mas se a gente pegar o ano 2000, nós tínhamos aproximadamente aí 252 mil médicos ativos no Brasil, ou seja, com CRM ativo, carimbando, assinando e atendendo. De 2000 até 2020, que foi o último censo, né, aí que foram levantados o número de médicos ativos realmente, nós tivemos aí de 252 para aproximadamente 513 mil médicos, ou seja, dobramos o valor em 20 anos. E especula-se que no ano 2030, ou seja, 10 anos após o ano 2020, de 513 mil médicos, tenhamos quase 1 milhão de médicos ativos, carimbando. E essa é uma preocupação. E a qualidade desses médicos? Pois é. Muita faculdade aí, não sou eu. O espectador de casa, ele pode procurar no Google, ele pega o nome da faculdade e coloca no Google qual hospital, escola, vinculada à faculdade. Ele não vai encontrar. Sim. Eu digo para você, quase 60% dessas faculdades que abriram para prover vagas de medicina, elas não têm vinculadas hospitais e escolas. Então, eu recebi várias mensagens de médicos que estão formando do 5º ano, que desesperadamente, interiores do Nordeste, de interiores de cidades grandes, Sudeste, Sul, doutor Anderson, eu posso te acompanhar? Eu não sei entubar. Minha faculdade eu só vi boneco, ou eu só olhei, então é um estágio observacional. Então imagina, o médico se forma olhando, não toca no paciente. Como um aumento dessa amostragem, como você falou, fica inviável, né? Uma atenção a todos, né? Fica inviável.
Fica inviável. Uma coisa que era, provavelmente, a época que a gente se formou, né? Sim. Lembra lá no primeiro ano anatômico, tinha o seu cadáver Sim. que você treinava ali. Você não vai ter isso para todo mundo Não tem mais. como, Né? não Não tem tem como. como, é humanamente impossível. Mas olha, veja bem, Juliano, às vezes quem está assistindo a gente está olhando com outro olhar. E aí por isso que a gente precisa destrinchar isso. Quem está lá fora, que agoniza na UPA, eles querem médico. Sim. Então, quanto mais Sim, médico, melhor. sim, perfeito. Agora, veja bem, nós como gestores, nós como médicos formados há bastante tempo, nós precisamos esmiuçar o que a gente está falando para embasar, né, com consistência o que a gente vai dizer. Tá? Essa gama de médicos, né, não significa que é vantajoso para a população. Por quê? O disparate de número de médicos formados não significa qualidade, significa número. Então vai ter um monte de médico recém-formado que nunca tocou no paciente, que não sabe fazer procedimento, que vai ficar olhando aplicativo de celular, Sim, de internet, sim. para poder atender você, Sim. para poder me atender, para atender a nossa população, para atender a nossa família. Ora, essa qualidade de médico duvidosa, de formação de médico duvidosa, ela poderia ser um pouco mais calculada. E para quem está em casa olhando isso, eu quero muito médico, quero mais médico. E cadê médico no Acre, nos interiores do Amapá, Isso. do Nordeste, do Norte? Olha, foi o que você falou agora há pouco. Existe uma má gestão que eu acho que a solução seria um planejamento político para esse redirecionamento, ou seja, essa descentralização do médico que está nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, para atrair os médicos para o interior. Começar um incentivo, né? Incentivo. Incentivo. Eu tomei calote no interior da Bahia, Juliano. Sim. Eu viajava 210 quilômetros de Salvador para o interior da Bahia, interior X, não vou julgar, que no qual eu fazia 24 horas, fiz diversas vezes plantões. Eu passei 6 meses sem receber. E quando eu recebi, até hoje, Triste. falta mais da metade, eu não recebo, Juliano. E outra coisa, a promessa é, vou te pagar X. Olha que esse valor de interior, na época eu ser recém-formado, eu não ganhava o que eu ganho na capital. Então, como não tinha emprego assim para o recém-formado na capital, eu tinha que viajar 200 quilômetros, 210 para ir, 210 para voltar, são 420 quilômetros, né? Fazendo 24 horas de plantão, desgaste físico e mental, atendendo sozinho numa UPA, em beira de BR, sozinho, tendo que entubar paciente e não tinha centro cirúrgico. Se precisasse levar um paciente para operar, eu teria que ligar para o secretário de saúde ou para alguém, para algum médico vir de fora para transportar o paciente para outro hospital. Então, assim, se o paciente precisasse, com urgência, operar, era 110 quilômetros para viajar, para transportar o paciente. Então, assim, olha a qualidade disso aí. E vinha várias promessas de pagamento. Eu estou sem receber até hoje. Então, assim, é muito calote. Então, a má gestão, realmente, nessas periferias, nesses grandes richões do grande Brasil, realmente essa má gestão corrobora com a centralização dos médicos nos grandes centros, nas grandes cidades, infelizmente. Só que aí muito médico concentrado nas grandes cidades dá duas vertentes. Uma, péssima qualidade dos médicos. Tem muito médico. Muito recém-formado, que não sabe fazer o mínimo. A probabilidade, numa amostragem maior, é que você tenha mais, né? Se você pega um percentual dentro de 1000, é uma coisa. Você pega um percentual dentro de 5 mil, de 10 mil, né? Até por proporcionalidade. Né? E aí a gente, falando de saúde, dos médicos, tá, você imagina, né? Um médico que não tem uma saúde mental bacana, por exemplo, você que trabalha em UTI, vai dar uma notícia para uma família que o paciente foi a óbito, o familiar daquela pessoa foi a óbito, né? Sem você ter um preparo emocional. Você já fez isso, você já deu essas notícias. Sim, com certeza. Né? Por isso que o médico ele tem que estar muito bem preparado. Eu acredito hoje, Juliano, o médico, eu vejo o médico, a profissão do médico, ele tem que ser um herói, Juliano. É uma responsabilidade incomensurável. Não existe medida para isso. O médico ele tem que se colocar no lugar do paciente, número 1. Ele tem que pensar e tratar o familiar de forma horizontal, não é vertical. Eu sou médico, você é familiar. Não. Eu sou médico e você é familiar. E nós juntos trataremos o nosso paciente, certo? Então tem que ter esse olhar horizontal. E ele tem que ter sensibilidade, de tal ponto, óbvio, que não atinge a sua saúde mental, mas de tal ponto que essa sensibilização se torne humanizado, que ele seja um médico humano. Que na hora que ele der uma notícia, ele fala assim, seu familiar morreu. Não é assim. Ele tem todo um contexto de apego com aquela situação.
sem afetar a sua saúde mental. E isso é muito difícil. Por isso que eu falo, medicina não é para todo mundo. E, Concordo. infelizmente, o nosso futuro está às mínguas. Eu tenho medo, Juliano, de ficar preso no hospital, de ficar doente e Sim, precisar de médico. sim, esse é um medo que a gente tem mesmo. Eu vou ter que selecionar na minha rede Não aqui é, de não é contatos simplesmente quem vai fazer me atender. não é Eu tenho simplesmente medo de ser fazer uma atendido. crítica por fazer, né? Não, sim, sim. E eu, como médico, eu não tô denegrindo a minha profissão, a minha área. Eu estou alertando nossos colegas médicos que eles sabem que está acontecendo isso. Eu estou alertando a população. Eu não quero que a população demonize, desculpa o termo, Claro, demonize a nossa classe. Eu quero que a população nos sim, acolha e nos entenda nossas preocupações. Então, realmente, a saída para tudo isso aí é políticas, né, públicas de atrair médicos. perfeito. Quem sabe um plano de carreira para médico, concursos nos interiores, nos lixões. Enfim, Então, me dá uma notícia dessa, É, só complementando aqui, Juliano. pode continuar. Eu fui coordenador de 90 leitos de UTI aqui na região do Grande ABC e na época do Covid. E falar desse tema é muito difícil para mim. Eu acredito que em 2 anos aproximadamente, fisicamente eu envelheci 10. Tá? Imagino. E foi resiliência dia após dia. E teve uma época, Juliano, que de 90 leitos a gente teve que acolher 112. A gente colocou puxadinho, Complicado, né? encaixes na UTI, que não tinha. Os pacientes tinham agonizar na UPA, não tinha nem respirador na UPA. A gente Sim. tinha que acolher o paciente de qualquer jeito. E eu digo para você, nessa época, teve um final de semana, eu sempre tinha que passar dados para a diretoria, enfim, para passar dados para a Secretaria de Saúde. E chegou um final de semana, um sábado e um domingo, que eu fiz o levantamento. E pasmem, de aproximadamente 90 a 100 pacientes que estavam internados, 26 faleceram em 2 dias. Imagina dar notícia para 26 Complicadíssimo, né? familiares. Complicadíssimo. O médico ele tem que estar estruturado para isso. Com certeza. O médico não pode estar fragilizado emocionalmente. Ele não pode mostrar fragilidade física. O médico, diante do familiar, ele tem que se mostrar, além de humanizado, forte. Imagina você deixar a sua esposa, seu familiar, para um médico e o médico está acabado, com a cara destruída, cansado e falando Sem nada com nada. condições, Ou um sem médico condições. inexperiente. Sim. Você não vai conseguir deixar seu ente querido lá. A pessoa que você mais ama, a sua preciosidade ali Complicado. na mão daquele médico. Então, por isso que eu falo, a medicina é um sacerdócio. A medicina não é apenas uma escolha. É uma dedicação, é uma exclusividade de uma vida. Perfeito. Tá? Concordo. Então, dar notícias não é tão fácil. Então, por isso que essa geração nova aí não está preparada para isso, Então, Juliano. você falou desse gancho, a geração nova, e eu aproveito para te... Como você é um cara com bastante experiência, né, por tudo que você já passou na tua vida, né, como você contou um pouquinho agora pra gente, né, o que você diria pro pessoal que está assistindo esse nosso bate-papo aqui? O que você diria para esses médicos novos que estão chegando, né, o que você orientaria? O que você daria de orientação para esses caras aí, para né, ter sucesso, para conseguir se desenvolver legal como médico, como profissional? Olha, Juliano, uma excelente pergunta. Uma excelente pergunta. Principalmente para a geração nova, esses médicos recém-formados, eu sempre faço essa orientação para eles. Número 1, comprometimento. Principalmente para o juramento que os senhores recém-formados fizeram perante as suas famílias, no ato da formatura. É algo muito sério. Lidar com vidas é muito sério. Então, quando você tem compromisso, você tem paixão, desculpa o termo, você tem tesão pelo que você faz, que a medicina é isso. O termo é esse. Ela vibra dentro da gente, nós médicos mesmo, raízes. Você pensa no bem do paciente. Mas é aí que vem a nossa principal preocupação para hoje em dia. O médico, ele precisa também cuidar de si mesmo. Perfeito. A orientação sempre que eu dou para os recém-formados, para os nossos médicos, é que eles cuidem da sua saúde física e cuidem principalmente da sua saúde mental. Para que vocês estejam capacitados
e aptos para atenderem com segurança a população. Excelente. Excelente. Inclusive, aproveitando esse gancho, né, a gente está trazendo aqui uma convidada super legal, que é a Luana Braga. Luana, Oi, pessoal. seja muito bem-vinda aí ao nosso Obrigada, Bem-vinda, doutora podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. Igualmente. E, poxa, para falar de saúde mental, então, ninguém melhor do que você, né, para Opa. poder falar da saúde mental do profissional de saúde. Estamos aqui para isso. A Luana, só vou interromper um pouquinho porque meu coração tá palpitando aqui, eu sou muito fã. Além de amigo da Luana, eu sou fã da Luana. A Luana é doutora, né, psicóloga. Sim. Ela tem especialidade, né, em psicologia hospitalar pelo Albert Einstein, tá? Então, assim, tem uma gama aí de conhecimento, principalmente dessa área. Então, Com nada mais certeza. além, né, a quem de uma pessoa sensata, né, conhecedora do assunto do que a doutora Luana, para nos estar ajudando, né, nessa dica, né, de como ter uma boa saúde mental, né, principalmente dos profissionais de saúde, nós médicos e todos os profissionais de saúde, para cuidar daqueles que mais precisam, né, recuperar as suas saúdes, que estão beira-leito, que estão sucumbindo, e dos familiares em si. Lua, Muito Obrigado. obrigada por essa Fala apresentação. um pouquinho de você. Estou honrada. e nos dá essa honra. Bom, quando se fala de saúde mental no contexto hospitalar, de fato é muito importante porque o que predomina no contexto hospitalar é o discurso médico, né? Existe essa dualidade que vem lá, essa dualidade cartesiana, né? Já tem um bom tempo, que é essa divisão de mente, corpo e espírito, Sim. que é justamente o que nos compõe, né? E o ponto negativo de estarmos presos ainda a essa dualidade é que muitas vezes a gente dá muito mais foco no físico, no corpo, e a gente descarta, deixa ali de escanteio a subjetividade, né, que é a mente. Perfeito. Exato. E olhar dessa forma separada é o que deixa em desequilíbrio esse cuidado. A gente tem que olhar isso como algo que complementa, que compõe o ser humano, não é uma coisa. Tudo bem que tem alguns momentos que em determinados momentos, por exemplo, cirurgia, que a gente precisa deixar ali um pouco a subjetividade de lado para manter um foco, uma assertividade ali. Mas essa subjetividade, essas emoções que ficam ali de lado, elas não evaporam. Sim, Sim. Né? com certeza. Elas ficam em algum lugar. E É uma isso bagagem, né, precisa Luana? ser cuidado, né? Analogia do avião, Sim. né? Quando a máscara de ar cai, primeiro você tem que colocar em você para depois Perfeito. você ajudar outras pessoas. Então você não Exato. cuida do outro. Então é Exato. exatamente isso que a equipe de saúde mental precisa ter em mente, é autocuidado, Sim. né? E nesse autocuidado temos algumas estratégias aí que ao longo da nossa conversa eu posso ir falando. Se vocês quiserem que eu já fale. Claro, não, claro. É fundamental, Aqui, né? A saúde mental, ela falou tudo, ela deu essa nuance, esse exemplo aí do avião. Se o médico ele não tiver equilibrado fisicamente e emocionalmente, como ele vai conseguir tratar de alguém desequilibrado? Porque o doente ele está com a fragilidade emocional e física. Exatamente. Então ele precisa estar resiliente e mostrar-se forte, né? Perfeito. Bem, saudável psicologicamente, né? Da sua saúde mental. Ele tem que estar muito bem, a sua sanidade, para cuidar de alguém. E Exatamente. tem muita gente que esquece isso, Juliana. Não, Muita gente. E Completamente. desconstruir essa ideia de que tem muitos médicos, tem muito isso, né, no hospital, que a minha competência profissional, ela é medida pela minha capacidade de excluir o meu emocional dali, né? De quão forte e frio eu sou para eu poder atender. E não, né? Precisa desconstruir essa ideia. Até Isso. porque tem estudos que mostram que há uma melhora no quadro do paciente quando há uma conexão legal entre o profissional e paciente. Bacana. Não é? Com certeza. Com certeza. Então, não é fraqueza Sim. você olhar para o seu emocional. Você é composto disso. Sim. Né? Com certeza. Existe essa conexão. A gente sabe que muito do que a gente sente vem da mente, né? E, por exemplo, o Brasil, ele lidera o ranking mundial do país com a população mais ansiosa. Olha aí.
Então, a ansiedade, imagina num contexto hospitalar, onde, de fato, há muita pressão ali, há Já é um muitos ambiente que gera, acontecimentos, né? né? Isso. Principalmente os médicos intensivistas, né, que estão Sim. ali diretamente na UTI, são os que mais têm probabilidade de ter burnout. Sim, Com certeza. com certeza. Com Não é certeza. fácil, eu vou dar um exemplo, você falou de UTI. Ontem eu estava num plantão, Juliana e Luana. Eu estava num plantão de UTI e foi muito interessante. Eu estava num processo, o paciente já tinha aproximadamente 12 dias entubado, ou seja, um tubo que entra pela boca e vai até ali a região traqueia para ventilar o paciente. Ele estava, né, em um processo difícil de extubação, a gente estava tentando tirar e não estava conseguindo. E aí, poxa, no meu coração ali eu me conectei a Deus, eu falei, poxa, eu vou estubar esse paciente, eu tenho que estubar esse paciente. E aí, o interessante é que eu esperei também o momento dos familiares para se conectarem junto comigo com o paciente. O paciente respondia até pouco, não tinha aquela resposta coesa para tirar o tubo com segurança, apesar de todos os testes que eu fiz com a fisioterapia. Mas quando o familiar chegou, tocou no paciente e nós, em conjunto, em harmonia, médico, família e paciente, a gente se conectou. E aí a gente tubou o paciente. Que bacana. O paciente respondeu bom dia, tá tudo bem. Olha isso. Impressionante. Que bacana. Impressionante. Que Foi bacana. uma Isso é coisa muito bacana. motivadora. E isso não tem preço, Juliana. Isso não tem preço. Não tem. Isso nos motiva, é um combustível do nosso dia a dia para o nosso certeza, trabalho. Esse é o nosso combustível principal. E é aí que eu falo. A gente precisa estar forte na nossa saúde mental. E é muito interessante quando o paciente se conecta com as pessoas que ele ama e ele se conecta com o profissional, os resultados são surpreendentes. Ora, o paciente tinha 12 dias sem estubar. Não estou falando que sou eu. Poderia ser qualquer profissional. Claro. Mas eu me claro. conectei com o paciente. Sim. E isso foi fundamental para ter um bom resultado. Isso, perfeito. Sem Muito dúvida. interessante. Sem dúvida. Muito A Luana interessante. está na crista da onda, né? Porque a gente está vivendo tempos difíceis, né? Nós Sim. estamos vivendo tempos em que, né, você percebe que a saúde emocional das pessoas não está muito boa, né? Então, Depois da pandemia, então. piorou, né? Você tem sentido isso? Bom, você, Sim. né, mais do que ninguém pode falar Sim. que como isso piorou, como os medos se afloraram, vieram à tona, né? Medos e muitas vezes, é claro, passou por aquele estresse da pandemia, mas aquilo já passou. Mas é o que você falou aqui no Mas início da nossa se- conversa, a bagagem está lá. Aham. Aquela bagagem está lá, aquela bagagem não foi embora. Isso. Então, aquilo vem à tona, aquilo causa uma sensação de ansiedade, Sim. né? Possivelmente isso evoluindo, um pânico, Sim. né? E aí chega para você que, né, sabe muito bem como que tem que lidar com isso. E o seu lado também não é fácil, porque você também precisa de uma adesão desse paciente, Sim. né? Sim. Dentro de tudo que a gente falou, o paciente precisa estar conectado com você para poder participar do processo da terapia. É Porque quando a gente você tem a inclui ferramenta, mas ele subjetividade também dele. precisa. Eu preciso de você aqui, né? Muitas vezes no contexto hospitalar, o paciente ele é visto como paciente 1, né? Paciente do rim, Aham. né? Paciente Sobe o apêndice aí do pra gente operar. pâncreas. Ele não é é um isso. João, pai de Sim. alguém, né? Que Exatamente. tem Paciente uma da família vesícula, ali, que é a estrutura da família, Sim. que a família depende dele. Então, a importância de se ter a psicologia ali presente nesse contexto é fundamental, mas é para os dois lados, tanto para os profissionais que trabalham lá, quanto para os próprios pacientes. Perfeito. Enquanto eu estava no contexto hospitalar, era muito claro, quando a gente recebia um pedido, uma solicitação por parte da equipe médica de visitar um paciente, a primeira coisa que eu tinha que verificar é de quem é a demanda por trás desse pedido. Perfeito. É da equipe médica, com alguma angústia relacionada ao quadro do paciente, ou de fato é do paciente? Porque a ética do bem do profissional, né, do médico, é salvar vidas. Quando não se salva, existe ali aquele, poxa, perdi, poxa, Sim. me sinto incapaz, Uma frustração. uma frustração. Sim. Né? Então, já aconteceu de, por exemplo, me pedirem para visitar um paciente que não estabelecia mais contato, porque teve uma metástase que afetou o cérebro e aí ele não estabelecia mais contato. Mas aí, quando eu visitava esse paciente,
eu via que não tinha cadeiras, sofás. Eu falei, tá, mas como é que recebe visita, né, da família? Então, eu tenho que atender a família. Eu não vou Perfeito. poder estabelecer contato com ele, já que ele não se comunica. E aí, com o tempo, eu fui voltando lá, sempre nada de ver familiares. Aí, eu tentei um contato com ele. E aí, eu só olhava para ele, tinha uma janela, e eu perguntei assim, ó, está dia ou noite? Eu sabia que ele não ia conseguir responder, mas se ele olhasse para a janela, isso já era uma comunicação. Com E certeza. ele olhou para a janela, Uhum. Ele entendeu a pergunta também, né, ali. né? E Perfeito. o botão Sim, para chamar a enfermagem. para chamar a enfermagem estava colado na parede atrás. Ele não tinha condição de pegar. Nossa. Então, por quanto tempo esse silêncio foi silenciado? Nossa. Pesado, hein? E aí, quando você vai investigar tudo, você vai Perfeito. ver que era só uma angústia de Sim. profissionais que não conseguiram um resultado esperado e chegaram a uma conclusão, mas ele estabelecia contato dentro das limitações dele, Sim. estabelecia. Sim. Então, é importante ter esse olhar clínico mesmo da psicologia dentro dos hospitais, Nossa, perfeito. porque a subjetividade está ali. Onde existe ser humano, existe subjetividade, não adianta. Com certeza. Com Não certeza. adianta. Então, vai estar ali sempre e é bom, né, ter esse suporte emocional nos hospitais, tanto para os pacientes quanto para os profissionais. Por isso que a gente indica Juliano. Juliano é mais do que nunca um amigo, né? Ele sabe disso. Ele é praticante. A gente indica terapia para todo mundo. Não só para médicos, profissionais de saúde. Todas as pessoas respiram, precisam de um psicólogo. É. Precisam de uma terapia. Eu já comentei Todos. muito com o Anderson que faço muitos anos psicanálise em casa, inclusive todo mundo, minha mãe, né, é psicanalista. E isso, na verdade, uma coisa que a gente conversou bastante, né, Anderson, foi o maior investimento que eu pude fazer na minha vida, né, porque você vê, né, tudo que a gente acaba passando na vida, como médico, aí você vira empresário, e aí você lida com empresários de hospital, e aí você tem uma pressão, e você tem pressão de equipe, você tem pressão. Sem um suporte, sem um emocional, sem, né, uma vivência com isso, você não dá conta. Você não dá conta. Você sabe o quanto isso Sim. é pesado, você vê. Então, se eu pudesse dar um presente para alguém aqui que está nos ouvindo, é assim, invista na sua terapia, invista no seu autoconhecimento. Sim. Porque daí essa inteligência emocional bem resolvida, eu acho que, e é o que você falou, não é tanto para o médico quanto para o paciente. Sim. E o familiar do paciente, Sim. né? Que às vezes também não tem a paciência de, puta, peraí, eu vou sentar aqui, eu vou esperar, eu vou fazer, né? Claro, esperar dentro de um limite, né? Tem horas que realmente passa do tempo, mas assim, ter aquele modo né? Quando senta num restaurante, né? Espera a comida chegar, vai chegar, né? Não preciso xingar o garçom, gritar. Então, assim, Precisa de uma resiliência emocional muito Exato. grande. Exato. Não, o paciente, quando ele entra em um hospital que ele é internado, ele se depara com a reflexão do processo de finitude, né? Isso. Eu não sei se eu vou sair daqui vivo. Aqui fora você não quer pensar sobre isso. Exato. Né? Por exemplo, se você recebe uma ligação agora de uma empresa funerária oferecendo um pacote promocional para sua família, para você fechar, ou você vai desligar o telefone e você vai falar, não Sai quero. zica, Você não né? quer saber. É difícil para a gente pensar sobre o nosso próprio processo de Perfeito. finitude. E no hospital, se obriga a pensar nisso. Você perde sua autonomia, você perde sua privacidade. As pessoas vão ver suas partes íntimas. Uma pessoa desconhecida. A comida não é a mesma. O horário de alimentação, de tomar banho, do sono, é tudo muito diferente daqui de fora. Lá, o paciente, quando chega, ele vira e ele se sente um objeto. Complicado. E muitas vezes um objeto de estudo, né? Depender, né? Isso. Se é um hospital... Que tem serviço de Escola. residência médica, escola. Exatamente. E eu via muito isso, assim, de alguns estudantes. Bom dia, comunicava com o paciente. Outros só ouvia o médico.
Que eu Essa acho é a que essa é a diferença importância dos mesmo profissionais. de ter um atendimento humanizado, incluir a empatia, a compaixão é essencial e não é essa coisa de desconstruir essa ideia de que eu sou competente porque eu consigo ser frio o tempo inteiro. Tem que saber equilibrar os momentos que você precisa de foco e deixar a subjetividade de lado, tanto que ela pesa tanto que precisa ser excluída, Perfeito, né? Sim. Senão não precisaria. sem dúvida. E os momentos em que você pode incluir, justamente para ter essa conexão com o paciente. Mas esse autocuidado, eu não vou nem ficar puxando sardinha assim para terapia, mas existem outras maneiras, que é técnicas de mindfulness, que é você fazer uma meditação, uma respiração concentrada, tirar um tempinho antes e depois dos turnos para você dar uma acalmada na mente, reduzir o nível de estresse, Sim. Perfeito. né? Pelo menos 3 vezes na semana uma atividade física ao ar livre, que é um contexto completamente diferente, né? De onde o médico fica o tempo inteiro no hospital. Eu ia até te fazer essa pergunta, agora você já respondeu, né? Que medidas que você indica aí pra galera que tá vendo a gente, né? Mas você já tá, é isso aí. E ter uma rede de apoio ali, um grupo de colegas em que você pode compartilhar e, principalmente, estabelecer um limite da sua vida profissional e pessoal. Sim. E o que eu já ouvi de médicos que é o único médico da família e que em seu momento de lazer, de descanso, É comprometido. está sempre ali sendo demandado por familiares, amigos, Sim. vizinhos. Sim. E aí se nega, existe esse sentimento de culpa, de como é que eu não vou atender e se acontecer Perfeito, alguma Luana. coisa. Mas isso precisa ser comunicado, né? O autocuidado é a máscara que você precisa É se isso. cuidar. E com jeitinho você vai falando, olha, eu estou no meu tempo de descanso, eu posso ver isso depois? Sim. Ou ter uma mensagem automática no celular que no momento Preciso está... disso no celular. Isso é Já bom. tô dando até Boa umas indiretas, ideia. né? Eu preciso disso. Essa é uma recomendação bacana. Nossa, muito bom. E é realmente ter muito consciente de que autocuidado vai além de cuidar de si. É uma atitude profissional. Sim. De saber que precisa estar bem para cuidar do outro. Aprendendo Perfeito. hoje, Juliano. E assim, trazendo um gancho aqui, um assunto hoje muito polêmico, né? Saiu em repercussão aí nessa semana agora, Sim. em diversos jornais, em mídias, grandes mídias como a CNN, Brasil, Jovem Pan, Globo, etc. e outras mídias. E quando eu vi a reportagem, aquilo ali me paralisou. Mas não me paralisou na hora. Me paralisou por mais de um dia. Eu fiquei refletindo muito sobre saúde mental, Luana. Quando eu vi a foto do cidadão que estava na reportagem, eu falei, eu conheço ele. A reportagem, ela fala o seguinte, ela fala que uma família no Mato Grosso, talvez desestruturada, eu não sei, não sou julgador, não sou juiz, sou apenas médico. Que uma família entrou numa casa e infelizmente deflagrou diversos tiros contra algumas pessoas. Dentre essas pessoas tinham 3 idosos que sucumbiram ali naquela ocorrência, naquela situação. A família fugiu, tinha câmeras que flagraram isso. Sim. E aquilo ali me gelou. Porque uma grande amiga nossa, ela é ex-esposa até poucos meses atrás, era esposa deste que atuou os tiros. E uma excelente profissional. É uma médica. E ele é médico também. E por que eu estou trazendo esse assunto? Porque isso foi agora, em abril de 2024. Ele era um dos mais elogiados pela equipe. Acredito. Ele é um dos mais elogiados pela equipe do hospital, pelos pacientes, pelos colegas, entre eles médicos, e um dos mais elogiados pelos familiares. Mas ele deu sinais de que, como ser humano, ele deu sinais de que estava
fragmentado a sua saúde mental. Com Ele se certeza. afastou. A gente não sabe, não sou jogador, como eu mencionei aqui. Ele voltou para Mato Grosso, ele terminou o casamento de anos. A esposa está desolada, porque a esposa não entende a situação, não reconhece a situação, a atitude dele. Que Foi até então rápido, é um médico, era um marido excelente, enfim. E talvez em uma estrutura familiar desestabilizada, a família em conjunto cometeu esse delito que, Lamentável. infelizmente, marcará a família para sempre. E chama mais atenção, se você perceber, porque ele é um médico. Sim. Sim. Não, Salvava vidas. exatamente. Você vê que ele fez o oposto, né? Sim. Nós somos frágeis, nós Sim. somos humanos e por isso essa resiliência e por isso esse autoconhecimento, essa autorreflexão e falar para si mesmo, eu não estou bem Isso. e precisa se tratar, sabe? Por isso que ter o apoio de familiares, como eu falei lá no início, a base da família, dos amigos e da estrutura, né, de toda estrutura que tem um alicerce seu ali para ter essa função muito difícil que é a medicina. E ter o acompanhamento psicológico, Sim, psiquiátrico, caso sim. tenha necessidade, é fundamental. Então vem aquelas interrogações, será que se ele estivesse saindo de São Paulo, cuidando da sua saúde mental lá, eu não sei se ele estava tendo um segmento com o psiquiatra. Aqui ele estava. Sim. Sim. Aqui ele estava. Será que se ele estivesse seguindo a psicóloga dele, o psiquiatra dele, será que ele... tudo isso... Existe uma coisa que eu quero até que me corrija, por favor, doutor. Tudo bem. Existe uma dificuldade de... Como eu falei aqui no início da nossa conversa, né? Ele tem que procurar, ele tem que querer ser ajudado. E tem que entender que isso não é fragilidade. Muito pelo Exatamente. contrário. É força, Exatamente. é coragem, né? Então ele vai escutar coisas na análise dele que talvez ele não esteja preparado para escutar. Exato. E a primeira coisa que ele vai querer fazer é fugir da análise. Ele pode não fugir e falar para você que fugiu, ele vai dizer, eu tinha plantão, eu não pude fazer a análise, eu não estou tendo tempo. Eu não estou tendo tempo. Né? Mas essa crença limitante mesmo que existe entre muitos profissionais, de que você está num contexto em que você precisa suprimir emoções para você mostrar sua competência. Então, quando essa crença é muito forte e que você se vê vulnerável às suas emoções, você não quer admitir que para você isso é fraqueza. Então, eu não estou bem, só que ao mesmo tempo que você oferece ajuda, ele não aceita. Isso. Entende? Perfeito. Enquanto ainda há um bloqueio. E isso é preocupante desde os estudantes de medicina Perigosíssimo. que vivem tomando remédio Sim. para poder estudar. E aí vira uma modinha. Se automedicando. Se automedicando, porque existe já essa ansiedade, essa empolgação de que vou ser médico. Existe também toda essa fantasia, né, de que está escolhendo uma profissão que ainda é muito endeusada e olham para isso mais para um lado fantasioso do que de responsabilidade. Sem dúvida nenhuma. Sem E dúvida aí eu nenhuma. vejo estudantes já diagnosticando, indo para a internet e se autodiagnosticando, não só o outro, mas como assim. E isso é preocupante, porque vai entrar em um contexto depois que ali é você com uma responsabilidade enorme sobre a vida de outras pessoas. Sim. E isso tem que começar desde antes. Eu acho que isso já tem que ser muito estimulado desde a época da faculdade. Pra já... 1000% com você. E eu vou contar uma coisa para você, Luana. O Juliano até já sabe um pouco de umas particularidades minhas. Eu assumo, não tenho medo nenhum. Hoje eu sou um homem íntegro, maduro o suficiente. Antigamente eu escondia isso. Eu ficava com vergonha de dizer. Eu tinha um preconceito, tá? Ainda se tem muita... Mas existe ainda. Eu Muito falava, estigma. depressão. E eu era médico, eu estava formando, já era médico. Depressão. Até bater na minha porta e eu ser atingido pela depressão. Quem já teve uma crise do pânico nunca vai desdenhar de um sintoma desse. Com certeza. Nunca. É uma sensação, Luana, é uma sensação não tem como indescritível, inenarrável. Eu fiquei uma sexta, um sábado, um domingo deitado na cama, eu morava sozinho. Pois é. Não levantei para beber água, não levantei para fazer necessidades, não levantei para tomar o banho, não levantei para me alimentar. Eu não tinha forças, eu não conseguia nem mexer no celular.
é uma tristeza tão profunda, parece, como ela falou, é subjetiva, parece que atinge a alma da gente. E uma vontade de chorar o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu estava na época da residência de cirurgia. Infelizmente, quem sou eu para mudar a cabeça de alguém? Mas existe ainda na cabeça de alguns colegas médicos de que é necessário ser muito duro com o aluno, com o residente. É necessário, às vezes, muitas vezes de forma desrespeitosa, né, usar palavras, né, se insinuar para ele, mostrando diferença de hierarquia. E uma forma que, uma pressão tão grande, você já estuda muito, já dorme mal, já lidar com vidas, já vê morte, já opera. Foi Então, o que a Ana falou. Isso aí tinha que vir da faculdade. Já, e o pior que eu via direto assim, desista. Você nem nasceu para ser médico. Eu ouvia isso direto. Parece que está Desista. replicando o que fizeram, né? É uma réplica. Doeu Exato. tanto que está replicando, Mas né? E é ao invés de isso. quebrar o ciclo, não se isso. repete. Eles se tornaram até bem-sucedidos, alguns profissionais se tornaram até bem-sucedidos, mas assim, eles levaram isso, eu fui bem-sucedido porque eu tomei uma surra no passado. Porque eu apanhei, caí e levantei. Então eu vou fazer o mesmo. Então eles batiam, eles faziam com que vários residentes desistiam, tanto aí teve colega meu que desistiu, coitado, desistiu, vários, né? ele voltou a fazer cirurgia, mas em outro hospital. Em outro lugar. Enfim, mas ele desistiu e eles faziam com que a gente desistisse. Porque, tipo assim, o R1, que é o primeiro ano de residência, é o ano de você desistir. Ou você vai ser cirurgião, ou você não vai ser cirurgião. Então, a hora de desistir agora. Então, sair 11 da noite, chegar às 4 da manhã, todo dia. Então, assim, massacre, o jeito de tratar. Acredito que as coisas estão relativamente melhorando com o tempo nos hospitais, enfim, tem muita coisa aí. Não, que e hoje o em quanto dia... é importante a sua fala, Sim. trazer a sua vulnerabilidade de algo que você viveu, porque eu tenho certeza de profissionais que vão estar assistindo esse podcast vão se conectar com você por aí. Com certeza. Né? Porque a vulnerabilidade aproxima. Nossa, não é só comigo. Claro. Nossa, agora eu posso falar mais sobre isso. Isso é ótimo. Quanto mais tivermos diálogos abertos Com certeza. como esse, Com certeza. melhor ainda. E eu só dei a volta por cima, Juliano e Luana, porque eu assumi que eu precisava de ajuda. Eu dei 10 passos para trás, eu falei mas assim, aí agora o eu start, compor. aí é o start, né? Sim. Aí é o começo. O né? passo principal é esse, reconhece. Enquanto pronto, você já apontar o dedo para o outro e dizer que a culpa é só... Porque assim, a gente passa, o que eu falo também, né? Tem os dois lados, né? Você está num serviço que às vezes o cara realmente é um cara maldoso e o serviço também não é bom e você insiste naquilo, às vezes você fala, bom, o que eu vou fazer? Isso não serve para mim. Eu vou procurar outro lugar. Eu não preciso ficar naquele mesmo lugar. Só que é difícil você ter esse discernimento, Sim. de tomar essa decisão. Sim. Poxa, mas vou desistir? Eu vou desistir? Cheguei até aqui. Não é? Eu me lembro, e eu falo para você, Sim. não é por culpa de ninguém, era um processo meu. Eu estava no R1 da minha formação de anestesia e eu, sem perceber, tive sem perceber não, né? Não percebi que ia chegar a isso, mas eu tive uma crise de pânico. Até achei que eu estava com algum problema cardiológico e fiz os exames e não era nada disso. Primeira coisa que a gente pensa. Exatamente, né? Você vai lá, corre um eletro, faz um mapa para pressão, faz um ecocardiograma, né? Inclusive, sem querer expor ninguém, teve um amigo meu também que é cirurgião, mesma coisa, né? Teve, né? Então, primeira coisa, o que eu tenho aqui? Essa sudorese intensa. Aí, quando o cara se dá conta de que realmente isso fugiu, porque fugiu do controle. Isso fugiu do controle. Sim. Aquilo que era controlado, não, eu faço, eu medico, não, peraí, agora não tô legal aqui. Agora eu sou o paciente. Eu sou o paciente aqui, isso não é fácil. Isso. Acho que pela própria prática de você estar sempre ali tentando tirar a subjetividade do paciente para você enxergar ali o que realmente precisa no corpo, automaticamente você faz isso com você. Uhum. Porque é uma prática que você vai fazendo e vai internalizando, né? Se torna orgânico. É isso. E aí, quando você vê, você já está sentindo no corpo. Seu corpo Tá, já está te avisando. Está te avisando, o corpo avisa. E o interessante também, tem muitos profissionais, Juliano, que não querem assumir que podem ser pacientes. Eles querem estar naquela posição de heróis, de médicos, né? Enfim. Mas imagina a barra que essa pessoa aguenta, hein? Eu preciso ser o herói, eu preciso ser. Não, barra agora... uma pressão, né? Agora eu estou barra que essa adoecendo. pessoa É aguenta. por isso que vem a fragilidade, é por isso que vem a fragmentação aí de muito paciente que
causam danos à sua saúde mental. O cara não assume, eu não vou, para que psicólogo? E da mental vai pro corpo, né? Isso. Somatização completa. Precisa quebrar Faz uma essa síndrome dualidade, somatoforme. somos compostos de mente, corpo e alma. E os profissionais da saúde, por isso que a Luana é muito interessante que ela é especialista, né, na psicologia hospitalar. Todos, sem exceção, Juliana, todos que trabalham na área da saúde, principalmente hospitalar, são das classes mais vulneráveis a ter prejuízo na sua saúde mental. Por quê? Ciclo de sono alterado, humor alterado, porque tem muita Alimentação coisa. também. A alimentação, às vezes na correria, que trabalha no hospital sabe que é uma correria. Alimentação, né, prejudicada. E o psicológico abaladíssimo, porque ele dá com morte, ele dá com família, com pressão familiar, te puxando. Tem muito familiar que desconta em você, porque tem muito familiar também que não trata a saúde mental, desconta A gente tudo em tava você, falando. o peso é muito grande. Sim. Exatamente. E aí, se você não tiver blindado, entre aspas, tá? Cuidado da sua saúde mental, você sucumbe, fragmenta. Exatamente. E tem como ter esse autocuidado lá dentro, que é o que eu falo, né? Tirar um tempinho ali para fazer uma meditação guiada, Perfeito. para fazer uma respiração concentrada, sabe? Essa coisa de descompressão mesmo, assim, de dar uma acalmada na mente, olhar para si, beber água. Tem aplicativo que mostra para você beber água o tempo Sim. inteiro, de você comer. A gente tem ferramentas hoje em dia que pode estar ali mantendo a Com gente certeza. um pouco olhando para si, né? Mas é interessante isso que eu lembrei de um caso em que eu atendi um paciente que precisava muito entrar para um centro cirúrgico porque ele precisava fazer hemodiálise e ele já tinha passado por... Ele já tinha feito o transplante, já tinha vencido. Aí perdeu. E ele já não tinha mais ninguém da família. Tinha parentes distantes, mas ele precisava de um rim e... acho que de um rim, acho que era de um rim. Muito tempo atrás. E ele não queria. Ele estava em um estado de rebeldia porque ele culpou o hospital porque ele perdeu. Mas, na verdade, foi porque, de fato, já tinha vencido Sim. o órgão dele. E aí, ninguém da equipe estava tendo paciência mais com ele, porque a forma como ele reagia era uma forma muito agressiva. Agressivo. E aí, me chamaram para ir até ele. E ele estava até com ideação suicida, dizendo que iria embora, enfim. E quando eu cheguei com jaleco, obviamente, e eu vi que ele estava muito resistente, reativo ali. E assim, com o braço cruzado, eu em pé, e ele falava assim, porque vocês fizeram isso comigo, porque vocês... E aí eu falei, ai, ele tá me olhando com esse lugar de superioridade, porque existe esse poder em um jaleco. Isso é tão simbólico que a gente nem percebe. Não isso, percebe. né? Põe E step Causa um no muro pescoço, até, né? Às vezes. E aí, o que eu fiz? Eu agachei no chão. Ele foi falando, aí eu fui sentando assim no chão. Os braços dele automaticamente foram abrindo e ele falou, tem uma cadeira para você sentar. Eu falei, não, eu tô aqui para te ouvir. Nossa, que interessante. Desarmou. Desarmou. Uhum. Ele aceitou ir para o centro cirúrgico. Tudo bem que essa é uma área da psicologia, né? Sim. Mas essa coisa de você se abrir para poder inserir a subjetividade do paciente é ótimo para sua profissão. Mas olha a tua sensibilidade, ótimo né? Isso De é ótimo observar para essa isso. conexão. Um profissional, um médico poderia ter feito isso. Sim. Sim. Mas é essa coisa, né, de ter que excluir o tempo inteiro, não, é ter essa noção de que nesse momento eu preciso ser frio, como em uma cirurgia, por exemplo, e em um momento em que precisar dar uma notícia ruim para os familiares, né? Sim. É ter esse olhar mais compassivo e humano, deixar a sua humanidade falar, sabe? De acolher, de dar um abraço. Se chorar junto, sabe? Deixa vir, Sim, isso é lindo. sim, E isso sim. faz de você um excelente profissional. Muito pelo contrário, né? Isso não é fragilidade. Humanidade. É humanidade. Sim. Né? Isso aí. E talvez, não sou da área da psicologia, mas talvez isso que ela fez de ter se abaixado um pouco, se curvado, talvez tenha trazido uma relação que o jaleco às vezes não tem, de horizontalidade, né? Então, às vezes o gritar, o ser reativo, na verdade, é uma forma até de tentar estar elevado
o nível do jaleco. Então, por isso que ele reage dessa forma. Então, ela se abaixou, ele se abriu. Opa. Ele Perfeito. entendeu Se que for horizontal, assim, humanizada. Abrir um espaço de fala. Aham. Então agora eu sou o centro. Agora eu vou ser ouvido, Sim. né? Porque obviamente tem que existir essa área do saber, né? Que é o profissional que está ali, que é ele quem sabe melhor, né? Mas existe também, por exemplo, aqueles pacientes que são completamente passivos no seu tratamento. Não pergunta para o médico o que está acontecendo, o que está fazendo, Sim, qual sim. medicação está tomando. Sim. Não existe isso, mas isso aí já é algo da psicologia de incentivar os pacientes a serem mais ativos. Mas é legal quando o profissional comunica, puxa o paciente para participar daquilo ali, porque o paciente se sente incluso. Eu em um exemplo, eu era estudante ainda, né, na especialização do Einstein. Então, ainda estava aprendendo. Aí, meu avô estava no hospital, ele precisava fazer uma cirurgia para tirar um câncer, que já estava do tamanho de uma laranja, com 82 anos, e era a primeira cirurgia da vida dele. E aí, eu conversando com o cirurgião assim, olha, eu acho que ele não vai sobreviver, vai ser um corte muito grande, a gente vai tentar fazer uma punção, mas aí pode sangrar, pode vazar, e eu acho que não vai ser interessante, tal, nanana. Aí eu, meu Deus... E ele falando assim. Nossa. Aí eu tá batendo só no peito aqui. Sim. Eu falei, tá, tudo bem. Não, a gente vai tentar. Não, a gente vai tentar. E aí, quando ele entrava no quarto para conversar, para saber mais sobre o histórico do meu avô, o meu avô estava ali no cantinho, mas acordado, bem lúcido, mas ele perguntava para mim. Ele não direcionava para o meu avô olhar em nenhum momento. E eu ficava me questionando Sim, isso. Aí eu sim. ficava assim, mas é quanto mesmo, vô? Mas qual a sua idade mesmo, vô? Para tentar incluir. Só que na própria especialização eu entendi que esse processo era necessário para o cirurgião. Que é ele não criar uma conexão, né? Sim, um vínculo. Um vínculo emocional com o paciente, porque ele iria operar o meu avô. Tanto que depois, quando a recuperação do meu avô foi fantástica, assim. Os médicos ficaram, assim, admirados com a recuperação dele. Aí o médico voltou lá e levou um vinho pro meu avô de presente. E aí sentou de frente pro meu avô e começou a conversar. E eu vi essa diferença. O quanto é necessário, mas isso é legal, é esse equilíbrio. Sabe? No momento em que eu preciso excluir a subjetividade, no momento em que eu posso incluir. E eu achei isso fantástico dele, assim. Virei Perfeito. Maravilhoso. Se conectar, né? Se conectar com o paciente. Quero agradecer muito a sua presença aqui, né, Anderson? Com certeza. E a sua também, né, meu amigo? Obrigado. Nossa, obrigado. Foi um bate-papo aqui gostoso, né? Foi legal pra caramba. E quero que você venha mais vezes aqui, pra gente poder discutir mais isso, que eu acho que isso é um tema muito bacana e muito importante. Deixa seu Instagram aí, contato. Sabe, quem estiver assistindo, pode deixar. Quiser te seguir, conhecer um pouco mais de você. Por falar nisso, esse é um tema tão interessante. Eu vivi tanto isso e eu vi tanta necessidade desse apoio psicológico, né, nas instituições, que eu estou criando até um projeto para os hospitais mesmo. Eu tenho uma plataforma de saúde mental que tem equipe de psicólogos e psiquiatras. Legal. E eu estou montando já alguns projetos para algumas clínicas e agora para hospitais também. Fantástico. Interessante. E aí a gente pode depois conversar mais sobre isso. Mas com certeza, vamos sim. Mas eu vou deixar aqui meu arroba, é @Luana Braga nas redes sociais, porque eu sou influenciadora também. E tem a vivenci.com, que é a plataforma de saúde mental. Excelente. Bacana. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Maravilhoso. Eu aprendi muito aqui hoje. Eu também. Muito bacana. Obrigado. Até mais. Juliana, Valeu, obrigado, pessoal. hein? Valeu.